Olá pessoal, esse é mais um episódio do nosso podcast Piqui Melhor que Sushi, trazendo aqui para Goiás as boas práticas políticas, as inovações que vêm acontecendo e colaborando para a melhoria do ambiente político no nosso país. Hoje nós temos aí a presença virtual do Zé Frederico, que não está aqui presencialmente, mas vai participar e trará também maiores informações sobre esse nosso convidado que vem protagonizando o debate político em Brasília. Não é isso, Zé? É isso mesmo, Daniel. Oi, pessoal. Boa tarde aí. Boa tarde, né? Que a gente está gravando à tarde. Eu estou falando de Brasília, excepcionalmente hoje. E nós vamos receber aqui um convidado especial também. E eu começo falando, né, Daniel, que a gente está chique, porque é o segundo presidenciável que a gente vai entrevistar, né? Quem sabe a gente entrevista até mais. Temos que entrevistar o que vai ganhar a eleição, né, Zé? Aí tem uma. É só entrevistar todos. Aí a gente garante que vai entrevistar quem vai ganhar a eleição, né? E aí, pessoal, hoje a gente vai falar com o Alessandro Vieira, né, que recentemente lançou sua candidatura, né, sua pré-candidatura à presidência da República. Né, acho que vai ser um papo bacana. E aí, trazendo um ponto que o Daniel acabou de falar, a gente quer aqui falar da boa política, né, mostrar que tem exemplos na boa política ou trazer reflexões, sugestões para que a política possa, de fato, mudar a vida das pessoas para melhor. Mas fala aí mais, Daniel, do nosso convidado. Traz. Mas antes de falar aqui do currículo do nosso convidado, dizer que o Piqui Melhor que Sushi está disponível no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Nos acompanhe aí. Exatamente. E parênteses, né, Daniel? Assim, a gente pode falar para o pessoal correr escutando o nosso podcast no Spotify, né? Exatamente. Eu sei que tá calor, sei que não tá fácil, assim, né? Correr aí no solzão, mas muita gente estava pedindo, né, para que tivesse no Spotify. Eu acho que é uma boa aí para você estar dirigindo o carro, enfim, fazendo alguma coisa e escutar. Acho que pode ser legal. Se Deus quiser, a hora que estiver disponível, já choveu aqui em Goiânia, viu, Zé? Alessandro Vieira tem 46 anos, é senador pelo estado de Sergipe, filiado ao Cidadania. É formado em Direito, foi delegado e comandou a Polícia Civil do seu estado, sendo exonerado depois de iniciar um processo inédito de investigação contra a corrupção em Sergipe. Se elegeu senador pela Rede numa campanha que gastou apenas R$102 mil, mas logo de cara divergiu do partido ao declarar voto em Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018. Hoje faz oposição não só ao presidente, mas ao governo do seu estado e ao prefeito de Aracaju. O senador Alessandro Vieira faz parte dos movimentos Acredito em Renova BR de renovação da política e divide no Congresso Nacional um gabinete compartilhado com os deputados Felipe Rigoni e Tabata Amaral. Alessandro Vieira é também agora pré-candidato à presidência da República pelo Cidadania. Senador Alessandro, seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast Piqui Melhor que Sushi. Seja muito bem-vindo de alguma forma a Goiás. É um prazer para nós poder estar aqui com o senhor participando desse nosso episódio. Senador, o senhor faz parte aí do Acredito e do Renova BR, né? São dois movimentos que têm por objetivo a renovação política aí no país, né? Por que a política precisa ser renovada? Bom, primeiro, é um prazer estar conversando com vocês hoje aqui. Obrigado pelo espaço. A política brasileira precisa de renovação porque ela não representa mais aquilo que a sociedade precisa e quer. Você tem um distanciamento muito grande da velha política. E os movimentos vêm para fazer um papel que os partidos deixaram de fazer, de construção de novas lideranças, de mobilização e de defesa de agenda. E acho que, especialmente eu acredito, que é um movimento, na sua natureza completa da palavra, contempla muito essa nova realidade. Eu sou suspeito, né, gente? Porque eu faço parte do Acredito. Então acho que sou suspeito aí para falar, mas acho que faz sentido mesmo, né? O movimento nasceu, para dar esse exemplo, né, Daniel? Tem outros, mas nasceu aí de uma inquietude, né, de não se sentir representado. E é claro, a gente tem muito cuidado, né? O Alessandro também fala isso, a gente tem muito cuidado de não sair criticando a política inteira, né? Eu acho que isso até é um problema, é um desserviço. Tem gente boa na política e tudo mais, mas acho que é interessante ver que esse distanciamento ele acaba sendo um dos fatores que fizeram alguns movimentos surgirem, né? E aí, Alessandro, eu acho que você falou um pouco já de Acredito, e aí eu acho que a pergunta que também vale a pena a gente fazer é: você, com a Tabata Amaral e o Felipe Rigoni, vocês formaram um gabinete compartilhado.
até onde a gente sabe, o primeiro gabinete compartilhado da história do Congresso. O que levou vocês a resolverem fazer isso, né? Porque vocês são de partidos diferentes, de estados diferentes e de casas legislativas diferentes, né? Senado e Câmara. Você pode somar aí, Zé, também de faixa etária diferente, né? A Tabata e o Felipe são bem mais novos do que eu, que já estou com 46. Eu acho que tem dois motivos básicos. O primeiro deles é de economia de meios, né? Não faz muito sentido você sair gastando esse tanto de verba que tem disponibilizado para um gabinete do deputado federal e mais ainda para o Senado. O Senado, naturalmente, sempre tem mais espaço, mais dinheiro por conta da quantidade de senadores infinitamente menor do que a quantidade de deputados federais. Essa foi a primeira questão, a economia. Mas a segunda foi de gerar mais resultado através de uma sinergia das equipes e da seleção de gente de maior qualidade. Então, você acompanhou com a gente aqui um processo seletivo que, em alguns momentos, chegou a ter 16 mil inscritos. Gente do Brasil inteiro tentando participar e num contexto onde você antecipa debates, né? Historicamente, pode parecer sem sentido para quem não está na política, mas, historicamente, você tem todo um debate na Câmara dos Deputados e ele começa do zero no Senado. Isso gera uma demora e um prejuízo para o Brasil imenso. E a gente, com as duas casas atuando dentro do mesmo gabinete, que funciona fisicamente aqui junto do meu, no Senado, mas que tem gente da Câmara e do Senado trabalhando junto, isso economiza tempo, gera um resultado muito melhor e emplacou projetos, enfim, emendas. A gente tem uma atuação muito significativa e valoriza os mandatos e dá um resultado melhor para a sociedade. Essa era a pergunta que eu queria fazer, exatamente sobre, para que as pessoas tenham conhecimento aí sobre essa inovação no trabalho legislativo de gabinete compartilhado, né? Então, é uma otimização aí do recurso humano e um recurso humano qualificado, como colocou o senador aí, através dos processos seletivos, né? Mas, senador, pensando aí na sua atuação política e no seu trabalho, qual que é o seu grande sonho aí de transformação política? Acho que é um sonho, e a gente vem tentando trabalhar para que se transforme em realidade, você ter na política uma representação mais efetiva da sociedade, uma prestação de serviço, né? O político tradicional brasileiro ele se coloca numa redoma, num pedestal. Ele se porta como se fosse dono do poder, dono do recurso público, dono do voto das pessoas. E, na realidade, não é nada disso, é o contrário. Você é contratado pela população para fazer um trabalho. Você tem que se preparar para fazer esse trabalho, cuidar para que ele seja bem feito, prestar contas o tempo inteiro. E essa mudança de paradigma é o que a gente vem fazendo aqui. Você imagina no meu estado, Sergipe, menor estado da federação, estado pobre, acostumado com a política absolutamente assistencialista, daquele clientelismo, da compra de voto. Quando você chega com uma proposta totalmente diferente, é um choque para o eleitor e é um choque para o mundo político. E é um sonho ter isso como rotina. Você não pode ter como uma exceção esforço no trabalho, seriedade, qualificação, honestidade. Isso tudo é pressuposto, né? Tinha que são requisitos, na minha opinião, para você fazer um trabalho tão importante como é o da política. Mas está longe ainda, a gente vai ter que trabalhar um bocado para chegar lá. E, Alessandro, agora a gente entrando nas suas principais bandeiras, né? Você foi eleito e entendo que a sua atuação no Congresso tem como principal bandeira combate à corrupção, né? Acho que foi de onde você veio, então. E acho que vale a pena até para os ouvintes aí, para as pessoas que vão ver o programa, entender como é que isso começou. Então, você fez direito, é policial civil, e acho que a primeira pergunta é como é que se deu sua ida para a Polícia Civil de Sergipe? E aí, passando para frente alguns anos, né, acompanhando de longe, o que aconteceu foi que você estava, né, o grupo estava investigando um esquema de corrupção e aparentemente mexeu num vespeiro grande, né? Tanto é que isso culminou aí em demissão e tudo mais. Eu queria que você contasse para a gente, contasse para a audiência nossa, como é que começou esse trabalho. Bom, Zé, eu me formo em Direito lá no início de 2000, por ali, e faço concurso logo semanas, meses depois, né? E meu objetivo era casar, né? Honestamente, não estava muito preocupado com o trabalho. Mas quando a gente entra na polícia, como delegado de polícia, você percebe que consegue fazer uma prestação de serviço muito legal. Porque, no final das contas, a parte do Estado que está lá mais perto do cidadão, não deveria ser assim, mas essa é a realidade, é a polícia. As primeiras necessidades chegam numa delegacia, num posto de polícia militar, na guarda municipal. E quando você trabalha bem ali, você consegue ajudar muito essa comunidade. Toquei meu trabalho ao longo dos anos, né? Fiquei nativa lá 17, quase 18 anos.
e fiz tudo que você pode imaginar na polícia, absolutamente tudo. Plantonista, interior, cidade pequena, cidade grande, especializada, homicídios, crime organizado e corrupção, combate à corrupção. E nessa do combate à corrupção, eu tinha experiências como delegado em unidade, mas eu me tornei delegado geral, né, o cara que comanda a instituição. E eu cheguei num momento muito bom, porque o secretário de segurança era um colega de turma, também delegado de polícia, o João Batista. E a gente já começou o jogo sabendo o que ele queria fazer. Vamos fazer o que ninguém fez aqui, que é combater corrupção de verdade, sair dos peixinhos pequenos e partir para os peixes grandes. Montamos uma equipe forte, estruturamos inteligência, equipamentos, e os resultados chegaram rápido, porque a corrupção ela não é tão difícil de se investigar se você tem vontade para fazer. Ela vai dar um trabalho, mas não é tão difícil. Muito mais difícil é tráfico, por exemplo. Chegamos em políticos, parlamentares, empreiteiras, máfia do lixo, financiadores de campanha. Quando chegou nesse ponto, o governador do estado entrou em curto-circuito. Era um político muito antigo, ainda vivo, Jackson Barreto, foi deputado, enfim, governador. E esse cara tentou a todo custo tirar a equipe técnica, né, que não entrava na cabeça deles o que a gente estava fazendo. É tão fora da lógica você fazer o certo para essa turma que ele não conseguia entender. Tinha um outdoor que eu coloquei na delegacia especializada, gigante, na avenida de maior movimento de Aracaju, que é a capital do Sergipe, e lá tinha escrito contra a corrupção, imenso. Acho que os caras não leram, não levaram a sério. E ele acabou me exonerando por conta da pressão dos grupos lá, enfim, envolvidos com esses crimes. E eu fui para a delegacia do interior. E nessa que eu fui para a delegacia, e já tinha isso claro na minha cabeça, a gente tem que continuar essa batalha. E tem um limite que o técnico vai, mas o andar de cima é da política. Tudo de mais importante, que mais impacta a vida das pessoas, é feito pela política. E aí eu me candidatei, enfim, fui buscar apoio para entender política, eu nunca fui militante política, nunca tinha interesse na política. E nessa de entender, eu encontrei o Renova como uma escola, né, dava aulas de enfim, políticas públicas, conheci um monte de gente, entrei no Acredito e fui para a eleição, para o Senado, pela Rede, um partido pequeno, mas que permitia a candidatura independente. E enfrentei esse governador que me exonerou, um senador de 24 anos de mandato, ex-governador também, Antônio Carlos Valadares, o líder da Igreja Universal, o líder do governo Temer e o presidente estadual do PT. E fui o mais votado no meu estado, com uma campanha de 70 e poucos mil reais, porque a população realmente abraçou aquela ideia de fazer diferente e tudo mais. E foi esse o trajeto que me colocou aqui. E eu tenho procurado a cada dia não só honrar a confiança dos sergipanos, mas justificar essa aposta na mudança. Porque claramente eu era uma figura totalmente diferente da dos outros candidatos que estavam ali na mesa, todos eles políticos muito tradicionais e com muito dinheiro. Pelo menos em 2018, em Sergipe, deu renovação. Senador, falando nisso, né, qual que é a sua visão hoje sobre a Operação Lava Jato e principalmente essa decisão do Supremo que acabou decretando aí a suspeita do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro? Eu tenho falado muito sobre isso, né? A decisão do Supremo ela tem um efeito jurídico que é irrecorrível, ou seja, o Supremo decidiu, por maioria, que o juiz era suspeito para julgar determinadas causas envolvendo Lula. A partir dessa decisão, você fica, de certa forma, bloqueado, do seu ponto de vista técnico-jurídico. Mas isso não muda a constatação dos fatos e da política. Os fatos são absolutamente evidentes. Corrupção gigantesca, malas de dinheiro, bilhões de reais recuperados, confissões, enfim, decisões judiciais que atravessaram os anos, confirmadas em todas as instâncias, de réus, envolvendo réus que tinham as maiores e mais caras bancas de advocacia do Brasil. Então, a decisão que foi proferida pelo Supremo claramente foi uma decisão de arrumação, de acordo, né? Mesmos fatos que já tinham sido apurados e julgados várias vezes, em um recurso específico que o ministro Gilmar Mendes deixou numa gaveta durante 2 anos, esperando mudar a composição da turma. Você tem a mudança entre o Cássio Marques, você tem essa mudança de governo, de configuração, aí você tem o Bolsonaro se aproximando do Centrão, do próprio PT em algumas votações, e aí você tem um novo julgamento e você tem essa decisão pela suspeição. A Lava Jato foi um marco no Brasil, porque foi a primeira operação que conseguiu chegar no andar de cima. Não foi a primeira operação de corrupção de larga escala no Brasil, você teve centenas de operações, e elas sempre esbarravam nas barreiras que o sistema vai montando. Essas barreiras estão nas instituições, estão dentro do judiciário, especialmente os tribunais superiores,
estão no Ministério Público, estão no Executivo, estão no Parlamento, e sempre tentam, de alguma forma, bloquear isso. Então, você teve várias, teve Satyagrahas, teve Boi Barrica, Castelo de Areia, tudo isso operações que tinham fatos gravíssimos provados, mas que em algum momento alguma filigrana jurídica derrubou. A Lava Jato se sustentou por muito tempo. E a Lava Jato foi vítima de um erro, de um estelionato eleitoral chamado Jair Bolsonaro. O Bolsonaro seguramente recebeu o voto de milhões de brasileiros com a impressão de que você teria um reforço no combate à corrupção, e o que aconteceu foi o contrário. Foi uma desmoralização, uma perseguição daqueles que trabalham na área e um acordo evidente. O Brasil vai levar muito tempo para retomar o caminho do combate à corrupção, como se fez com a Lava Jato, porque para construir operações desse tamanho, você tem estruturas que levam décadas para se aprontar. O Brasil está recuando para alguma coisa em torno da década de 80 ou 90 do século passado, do ponto de vista institucional de combate à corrupção. Zé, acho que podemos avançar aí agora na questão da CPI da pandemia, né? Pode ser, vamos sim. Que eu acho que ele já respondeu, né? Que a pergunta ia ser sobre como é que está o combate à corrupção hoje, ele já entrou, né? Agora, Alessandro, você ganhou notoriedade, né, na CPI, isso mesmo sendo um senador suplente, né? E a CPI está aí há alguns meses já em investigação, investigando se o governo foi responsável, se ele foi omisso, né? E aí, assim, eu acho que muita gente acompanha, mas se você fosse... a primeira pergunta é assim, se você fosse resumir, quais foram os principais achados da CPI, assim, né? De tudo que aconteceu, das brigas, tudo, o que entrou? Acho que essa é uma pergunta. E a segunda, ainda em cima disso, é se você entende que isso poderia levar, de alguma forma, ao impeachment do presidente Bolsonaro. O grande achado da CPI é demonstrar de uma forma técnica, muito objetiva e inquestionável, que o governo Bolsonaro fez escolhas de políticas públicas no combate à pandemia absolutamente equivocadas, né? O presidente Bolsonaro apostou na imunidade de rebanho natural, ele apostou no tratamento precoce, ele demonizou as medidas de isolamento, as medidas de contenção da pandemia, e quando ele fez isso, ele tinha consciência de que estava caminhando no sentido contrário ao da média mundial, do seu ponto de vista de como atender, como combater uma pandemia. Isso está provado. Você tem as centenas de e-mails da Pfizer sem resposta, você tem a escolha deliberada por fornecedores menos confiáveis, você tem um gasto muito relevante em coisas como cloroquina, que em maio de 2020 já sabia globalmente que não funcionava, um tratamento diferenciado e mais prejudicial para comunidades, especialmente povos indígenas e a população do norte do país. Essa soma de fatores mostra erros gravíssimos. E você vai ter aí, Zé, o ponto talvez de entender quais são as motivações para o governo fazer isso. A mais óbvia, mais vamos dizer assim, comum, né? Enfim, da boca do povo, é que o homem é doido. O presidente é doido e porque ele é doido, ele meio que é isento de responsabilidade. Essa é uma explicação que só atende metade da história. Que o Bolsonaro não tem lá um equilíbrio muito bom, a gente já sabe. Mas ele faz uma escolha política. Ele faz uma escolha política baseada num gabinete de assessoramento que é escolhido por ele mesmo e que dá endosso para teorias conspiratórias de internet, o chamado gabinete paralelo, que vai criando uma série de teorias. E você tem uma mancha de corrupção que se aproxima cada vez mais do governo na escolha dessas pessoas, na escolha das estratégias. Então, quando o governo retarda a compra de um fornecedor mundialmente reconhecido, como a Pfizer, e acelera na mão de um fornecedor intermediário, como é a Precisa, você tem sinais claros. Quando você vê figuras como o Cabo Dominguete surgindo em Brasília para vender milhões de vacinas, do nada, você percebe que tem muita coisa errada. Então, o grande achado da CPI foi trazer essa verdade, né? Tirar um pouco o Bolsonaro do mundo do cercadinho, de verdade e o digital, que é onde ele vive bem, onde ele é herói, onde ele fala grosso, onde ele é o cara corajoso, e trazer para o mundo real, onde é um político medíocre, que trabalha pouco, que fez escolhas que resultaram em prejuízos para a saúde pública, e dá para dizer claramente, os erros do governo Bolsonaro causaram mais doença e mais mortes no Brasil. E isso é comprovado por uma sequência de estudos. Acho que esse é o grande trabalho da CPI. O combate à corrupção é importante, eu sempre vou achar super importante o combate à corrupção, mas combater a corrupção não é mais grave, o crime de corrupção não é mais grave do que o crime de ceifar vidas, espalhar doença pelo Brasil.
Senador, eu acho que nós estamos gravando esse programa aqui, o presidente Bolsonaro já fez o discurso lá na ONU, e lá mesmo, fora do cercadinho, ele insiste em defender, por exemplo, tratamento precoce e essas coisas. Então, acho que tudo isso que você colocou aí assiste muita razão, né? E veio à tona, a CPI teve essa importância de deixar isso bem claro, inclusive, como também você colocou aí no final, que isso é o grande prejuízo, né? Não só a corrupção que está surgindo, inclusive, em razão da pandemia, essa questão da Precisa, da compra de vacinas, até já a Polícia Federal fazendo operação nesse sentido, mas principalmente as mortes que ocorreram e que talvez poderiam ter não acontecido em razão das decisões equivocadas ou mal intencionadas do próprio presidente, né? E ao final desse trabalho na CPI, qual que é o seu pensamento? O que você acha que deve ser aí o roteiro final? É só a apresentação de um relatório ou tem aí uns passos seguintes ao fim dessa CPI? A CPI em si acaba com o relatório, né? Com a apresentação e votação do relatório. Esse relatório vai trazer indícios graves de cometimento de crime por várias figuras, dentre elas o presidente Bolsonaro. E aí você tem crimes comuns, crimes de responsabilidade e também a questão do crime contra a humanidade. E aí o passo seguinte compete a outras pessoas. Então, quando a gente fala do crime comum, no tocante ao presidente da República, o Procurador-Geral da República que vai receber esse material da CPI, vai analisar e vai fazer ou não uma denúncia perante o Supremo Tribunal Federal. O crime de responsabilidade, e o Bolsonaro claramente comete crime de responsabilidade quando ele nega ou ele reduz o acesso do brasileiro à saúde pública, que é um direito constitucional, cláusula pétrea, está lá no artigo 7º, ele está cometendo crime de responsabilidade. E aí o passo inicial é do presidente da Câmara, deputado federal por Alagoas, Arthur Lira. O histórico do Aras e do Lira não recomenda muita esperança, né? São figuras lamentáveis na sua conduta profissional política. Mas os fatos são tão graves que então a expectativa é de que a própria pressão social faça algum impacto. E, finalmente, a questão do crime contra a humanidade, o julgamento é pelo Tribunal Penal Internacional e depende de uma primeira análise da Procuradoria desse tribunal. Eles vão receber, seguramente, cópia do relatório elaborado, produzido aqui pela CPI, que deverá ser votado, acho que nas próximas semanas, e isso vai dar base, ou pode dar base, para a denúncia lá também do Tribunal Penal, que é um processo longo, e que normalmente só tem andamento quando a justiça do próprio país se mostra incapaz de fazer o seu trabalho. Ótimo. Daniel, vamos mudar de quadro agora? Vamos lá. A gente tem um quadro, Alessandro, que é Goiás nessa, né? E basicamente assim, tentar fazer um pouco do contexto desse papo maior aqui para uma conversa mais local, né? E aí, assim, quando a gente fala de renovação, às vezes é comum a gente pensar assim, pô, renovação em São Paulo, renovação no Rio, né? E como eu comentei mais cedo, a gente tem que ter, obviamente, o cuidado de que você tem políticos bons, né? E aí, o Daniel é um caso concreto aqui do nosso lado, né? Pessoas que estão lá, embora também tenham uma pegada de renovação. Agora, pode ser que estados mais tradicionais fiquem com a sensação de que a renovação não é para eles, né? A renovação só acontece em Rio e São Paulo. Você tem alguma visão sobre isso? É possível, por exemplo, na sua visão, você fez isso em Sergipe, que não é um estado super tradicional, né? Como é que a gente traz essa discussão da renovação para estados mais tradicionais, até mais conservadores, como Goiás? Eu acho que passa muito pela condição de apresentação dos nomes para a renovação. É uma discussão que a gente tinha lá na época de campanha, e era até engraçado porque eu não era da política. Mas muita gente na imprensa falava, olha, o brasileiro não sabe votar, o brasileiro vota sempre nos mesmos nomes, você vai ver muita compra de voto. E tudo isso tem algum ponto de verdade. Mas eu dizia e continuo dizendo que o brasileiro não quer votar em ladrão, ele não quer votar em incompetente, ele não quer votar no mesmo cara que ele já votou antes, ele sabe que não funcionou. Mas se você não consegue apresentar de uma forma efetiva, competente, alternativas, ele vai continuar votando. Ele não vai deixar de votar. Então, acho que a renovação, especialmente nos lugares mais tradicionais, passa por um trabalho de apresentação de nomes e de convencimento de que dá para apostar. Vale a aposta, merece o crédito. E a gente tem hoje alguns exemplos concretos, né? Você citou o meu caso, da Tabata, do Felipe Rigoni, que são parlamentares de Sergipe, São Paulo e Espírito Santo.
Mas tem vários outros que entraram nessa jornada lá em 18 e que estão conseguindo chegar nas casas legislativas e fazer o seu trabalho, alguns inclusive no executivo. Você tem gente agora também na jornada de 2020 que chegou nas câmaras de vereadores, algumas prefeituras, e que estão nessa jogada, nessa pegada de renovação com resultados concretos. E aí você pode, com base nisso, engajar as pessoas. Mesmo em estados mais tradicionais, acho que informação é a chave, né? Informar bem a população. Dá para ela meios para fazer essa escolha, comparativos, mostrar os caminhos. No caso de um estado com a característica de agro fortíssimo, como é o estado de Goiás, mostrar o quanto uma gestão mais moderna, conectada com a realidade, com o mundo, vai gerar resultados diretos para a comunidade. Diretos, porque essa coisa de uma suposta proteção do agro que o governo Bolsonaro faz, na verdade é o contrário, porque ele está prejudicando a imagem do Brasil no exterior, prejudicando o preço, no final das contas, e gerando boicotes potenciais que vão afetar a vida de quem está lá no interior de Goiás, plantando, produzindo, e que vai ter o seu produto estagnado por falta de demanda a partir do que a gente está vendo de restrições globais. Então, tem espaço, dá um trabalho danado, mas tem muito espaço. Senador, aproveitando a pergunta do Zé e a sua resposta, eu tenho feito uma reflexão, porque é o seguinte, 2018 ficou conhecida como essa eleição da renovação, mas não foi única e exclusivamente uma renovação qualitativa. Teve muita gente que veio nessa onda e que se mostrou desqualificado e despreparado para poder representar aí os brasileiros, seja no Congresso ou seja em instâncias aí estaduais, né? Isso não pode também trazer aí um sentimento para a sociedade nessa eleição de 2022 de que talvez renovar não seja positivo e, de repente, voltar a fazer escolhas mais conservadoras? Acho que com certeza o senhor já fez essa reflexão e o que você acha disso? Eu acho que 2022 vai manter uma pegada de renovação, mas com uma preocupação maior com qualidade, com qualificação. Tem muita gente que depositou sua esperança, seu voto em personagens da internet que não se comprovaram na vida real. O cara na internet continua sendo uma fera, mas no Congresso, por exemplo, no Congresso não consegue produzir nada, não participa de nada relevante, não tem nenhum impacto na vida das pessoas. Nas conversas que eu tenho hoje em Sergipe, pelo Brasil, esse sempre é um tema. Pedir que as pessoas tentem observar a qualificação. E a gente fala em renovação, não significa dizer que a pessoa nunca pode ter uma experiência política ou que não tem ninguém que preste na política antes de 2018. Não é nada disso, tem muita gente boa. Mas a gente precisa de independência e qualificação. Para mim, interessa muito pouco se o cara é de esquerda ou é de direita. Se ele tiver competência e se ele tiver honestidade, a gente senta numa mesa e resolve qualquer problema. Se falta uma dessas duas características, se ele é desonesto ou se ele é incompetente, muitas vezes você tem as duas coisas, o cara é incompetente e desonesto, aí é impossível resolver. Porque o cara não consegue entender o problema ou ele tenta resolver o problema para o seu lado, puxando a sardinha para a sua brasa, tentando levar uma vantagem financeira. Eu acho que tem muita gente espalhada pelos partidos, muita gente que não está ainda filiada em partido, mas que tem essa vontade de participar, de dar uma contribuição e que pode chegar e precisa chegar em 2022 nas urnas. A gente tem que ter alternativa. Eu tenho confiança imensa no brasileiro. Se você colocar na urna boas alternativas e informar as pessoas, elas vão fazer a escolha certa. Zé, vamos aqui para o nosso quadro Piqui na Veia. Eu vou deixar a pergunta aí do Piqui, que você disse para nós aqui antes da entrevista, para você fazer, e vou fazer aqui para o senador uma antes, dizendo o seguinte, senador. Você conhece Goiás? Quando você pensa em Goiás, o que vem aí à sua mente? Goiás, o que mais chama a atenção é a parte do agro, né? Gado, tudo, o que vem na primeira imagem, mas conheço pouco o estado de Goiás. Aí, Zé, agora você faz a pergunta do Piqui e já convida o senador para vir mais e conhecer aí, né? Exatamente. Bom, o podcast chama Piqui Melhor que Sushi, então a gente acha que Piqui é melhor que sushi. E a pergunta clássica, né? Você já comeu piqui, senador? Já comi piqui, gosto muito e sou adepto da tese de que o piqui é melhor que o sushi mesmo. Eu sou fã por conta da família da minha mulher, que é do sul da Bahia, e que usam muito na culinária local. Desde que conheci, gosto muito. Como menos do que gostaria, o pessoal de Goiás aí pode até ajudar aí com fornecimento do piqui. Em Sergipe não temos. E outra coisa, Zé, tá saindo aí agora o piqui sem espinho, né?
Foi anunciada aí essa semana, viu, senador? Essa modificação genética aí que foi uma notícia impactante aqui no estado. Viu? Vai tirar metade da graça, que é roer o piqui sem se espetar, né? Exatamente, a concentração ali, o foco, né? Isso tudo faz parte ali do, do piqui, né, Zé? Tirar o trabalho de enfermeiros, né, e médicos, de tirar espinho da boca das pessoas, mas realmente foi impactante. Isso que eu ia comentar mesmo, Daniel. Mas bacana, né? Interessante essa questão cultural. Você vê, né, que por causa da esposa, que, né, que veio do sul da Bahia, você acabou comendo piqui. E piqui é uma tradição, lógico que ele não é unanimidade, né, mas é uma tradição muito grande em Goiás. Eu mesmo demorei para gostar, assim, eu não foi tão rápido não, mas hoje eu prefiro. É porque o Zé saiu cedo de Goiás para estudar fora e acabou perdendo um pouco disso aí, viu, Zé? Exatamente, exatamente. Ó, agora a gente vai, tá quase indo para o final, mas assim, a gente tem mais algumas perguntas, e eu acho que talvez uma pergunta, Alessandro, que a gente gostaria de fazer, porque eu imagino que seja uma pergunta que pessoas que o acompanham gostariam de fazer, né? Então, eu vou comentar e você pode, inclusive, me corrigir. Né? Em 2018, você foi eleito pela Rede, e no primeiro turno você apoiou a Marina Silva, no segundo turno você fez um voto crítico, mas um voto ao Bolsonaro. Né? E hoje você né, se coloca como uma pessoa independente, mas é uma pessoa bastante crítica ao Bolsonaro. Assim. Se você pudesse contar um pouco desse trajeto, né, do seu voto no Bolsonaro em 18 para o momento em que você está hoje, sendo uma das figuras aí de maior, sendo mais incisivas, né, de fiscalização, via CPI, via instrumentos jurídicos. Então, conta para a gente um pouco desse caminho. Bom, em 18, eu defendi a ideia da Marina Silva porque eu acho que o Brasil precisava e precisa muito de capacidade de diálogo. Né? A Marina tem muito isso, uma capacidade de ouvir todos, sempre com muito respeito. Mas os brasileiros, assim, por uma imensa maioria, preferiram os projetos do Bolsonaro e do PT, naquela época, na pessoa do Fernando Haddad, já coloquialmente apelidado de poste do Lula. Né? E eu tinha já a condição de senador eleito, né? Já estava eleito. O pessoal que era da política me dizia, não entra nessa confusão, diz que não vai votar em branco, faz qualquer negócio e desaparece. Só que não combina comigo, eu não sou da omissão, eu sou um cara que acho que você tem que assumir posição, especialmente se você pediu para ser representante do povo. Já pensou, na primeira oportunidade que o povo quer saber o que você vai fazer, você vai para Paris, como o Ciro fez, ou finge que votou nulo. Eu fiz uma análise dos projetos, é um texto que está na internet até hoje, apontei os defeitos dos projetos, eu já apontava que o projeto do Bolsonaro tinha problemas de um viés de autoritarismo e de uma aparência de ser um cara de baixíssima qualificação intelectual, pessoal. Eu não tinha informação naquela época de rachadinhas, essas coisas todas de milícia. E eu tinha a compreensão de que o PT ia representar uma quebra daquele ciclo que a gente estava de crescimento das operações de combate à corrupção. Quer dizer, a gente estava começando a chegar em sistema bancário, a gente estava começando a chegar na cúpula do judiciário, e era importante manter essa caminhada para você ter um país efetivamente mais moderno, mais honesto. E deu tudo errado. Né? Deu tudo errado. E eu já manifestei várias vezes o arrependimento do voto, porque eu subestimei o Bolsonaro. Eu imaginei que o sistema ia controlar esses arroubos e que uma equipe técnica, com militares, enfim, Paulo Guedes, etc., ia dar essas barreiras civilizatórias. O que aconteceu foi o contrário. O Bolsonaro parece que tem um toque de Midas invertido e todo mundo que está perto dele, que permanece perto dele, radicalizou, reduziu a sua preocupação técnica, reduziu sua responsabilidade e mergulhou num populismo radical de direita. Então, o que me restou, e pelo menos essa consciência tranquila eu tenho, está lá no texto de 2018 também, é cumprir um papel de resistência e de defesa da democracia. É isso que eu venho fazendo. Eu acho que a gente tem que explicar para as pessoas a verdade dos fatos. A gente vive nesse ambiente digital muito intenso e o digital permite que você crie ficções completas. Então, você vai assistir o discurso do Bolsonaro na ONU, versão bolha bolsonarista, é um show, aplausos, a coisa mais linda do mundo. Fora da bolha é uma coisa ridícula. Né? Então, você tem que tentar tirar essas pessoas que estão lá mergulhadas na bolha bolsonarista radicalizada para que consigam enxergar um pouquinho mais a realidade. Não está fácil, não está fácil, mas é uma jornada importante
e que eu tenho agora mais do que nunca a obrigação de participar. Senador, dentro disso aí também, dentro dessa jornada aí difícil que o senhor está tendo, você se colocou agora como um presidenciável, um pré-candidato à presidência da República. Acho que isso é um fato muito relevante para a gente ouvi-lo aqui nesse nosso podcast. Então, assim, primeiro abrir o espaço para que o senhor possa falar das razões aí de estar se colocando como um pré-candidato e também já fazendo uma outra pergunta da sua avaliação em relação a essa terceira via, né? Uma terceira alternativa aí para as eleições do ano que vem. O movimento que eu faço é uma resposta a demandas que estão na sociedade, estão no movimento de renovação e estão em alguns partidos. Que é, primeiro, um sentimento de não ser representado, nem por uma volta do Lula, nem pela permanência do Bolsonaro. Eu tenho convicção de que nenhum dos dois representa um caminho para o futuro. São retrocessos diferentes entre si. Lula não é igual a Bolsonaro, mas os dois representam um retrocesso profundo. E o segundo ponto foi garantir que no debate presidencial você tenha questões que são relevantes e que estavam em segundo, terceiro ou nenhum plano por parte dos outros que já estão nessa corrida. Dá para citar bem rápido 3 pontos. A questão do combate à corrupção parece que virou um tabu no Brasil, não pode falar mais. É para fingir, junto com o Bolsonaro, de que não existe mais corrupção, porque a realidade mostra que não é verdade. Não é verdade, as figuras continuam aí, enfim, até quem estava preso está voltando ativa por conta das últimas liberações do Supremo. A questão da redução da desigualdade através, no primeiro momento, de uma política agressiva de transferência de renda, porque nós temos milhões e milhões de brasileiros que foram jogados na miséria por uma conjugação de crise econômica e pandemia, estão ligadas. Isso tem que ser atacado com muita brevidade e dentro de um espectro de responsabilidade fiscal. Não dá para confundir transferência de renda para atender miseráveis com populismo de direita ou de esquerda, tanto faz. Eu preciso fazer com que isso encaixe dentro das contas públicas, dentro do orçamento. E um terceiro ponto, trazer mais para o centro do debate a questão da educação. A gente já estava, antes da pandemia, muito atrasado, e após a pandemia a gente regrediu de forma brutal. Nós temos um número elevadíssimo, alguma coisa em torno de 30% dos adolescentes, a depender da pesquisa que você olha, que estão fora da escola, que deixaram a escola na pandemia. E sem incentivo, sem busca ativa, essa turma não vai voltar. Então, eu vou estar condenando 1/3 da futura população ativa brasileira ao subemprego ou ao desemprego. São questões muito graves, elas precisam ser enfrentadas. E a minha participação nesse processo é de construção, é de ajudar a trazer esse debate, ajudar a trazer essa discussão, enfim, para o centro das atenções. E aproveitar minha história de vida, minha capacidade aqui no Senado, para vocalizar também essa coisa da queda da máscara do Bolsonaro. Você tem que transparecer para a população a verdade, mostrar que nós sofremos um estelionato em 2018, nada do que foi prometido foi entregue, nada daquilo que se desenhava na campanha publicitária é verdadeiro, é um governo que trabalha pouco, é um governo contaminado pela corrupção desde o seu nascedouro e que precisa ser enfrentado, porque, antes de qualquer coisa, é um governo antidemocrático, é golpista. Então, acho que tem um espaço para essa discussão, mas a viabilidade disso vai depender de uma série de fatores. Acho que 2 são principais. Primeiro, a capacidade de mostrar para as pessoas que estão acompanhando propostas. Não adianta dizer que é contra. Eu sou contra o Bolsonaro, eu sou contra o Lula, então votem em mim. Não, não é isso. Você tem que dar soluções, alternativas concretas para os problemas que as pessoas estão sentindo. E o segundo ponto é uma humildade, um desprendimento, uma valorização do interesse público por parte dos partidos e das pessoas que estão nessa corrida, para que em algum momento você vá tendo uma concentração de candidaturas em torno de nomes de maior viabilidade. Acho que essa é a estratégia para você poder chegar no segundo turno com um dos 2 favoritos, que são Lula e Bolsonaro, com os méritos e com o respeito que cada um deles merece, e a partir daí, de uma alternativa que chegue no segundo turno, você ter uma expectativa de futuro para o Brasil. Que eu repito, eu não vejo nem com Lula nem com Bolsonaro. Posso pegar um gancho, Daniel, só para fechar essa parte também, sobre a terceira via? Tem muita gente preocupada com o fato de que a gente tem vários nomes na terceira via agora, né? Então, tem agora o seu nome, Alessandro, tem Simone Tebet se colocou como candidata, tem o Eduardo Leite ou o Dória, o Ciro, né, ainda encaixando na terceira via. Como é que você vê assim, essa visão de que tem muita gente, isso é bom, isso é ruim, em algum momento essa turma vai topar
se organizar em torno de um nome só? Como é que estão as conversas? Passa um pouco dessa visão para a gente também. Eu acho que o momento ele é a apresentação. Então, se você está numa apresentação, ter mais nomes é bom, porque você vai falar com mais gente, você vai mobilizar mais pessoas, públicos às vezes que não se conectam. Então, eu falo com um público que o Eduardo Leite não fala ordinariamente, e a recíproca é verdadeira, só para citar esses dois exemplos. Daqueles com quem eu tenho conversado mais de perto, o próprio Eduardo Leite, a Simone Tebet, o Henrique Mandetta, você percebe uma intenção de encorpar essa alternativa e de abrir mão em prol de uma candidatura única. Isso tem que ser materializado, isso tem que ser discutido de uma forma mais concreta, mais objetiva, assim, direta e transparente para a população, de que, olha, a gente está aqui se apresentando, a gente acha que tem pegadas, perfis, estilos diferentes, mas que se complementam, mas em algum momento dessa corrida, eu posso chutar lá a virada do ano, um pouco mais adiante, você vai ter que ter uma convergência para ter um mínimo de viabilidade eleitoral, porque você não pode ir para uma urna com 10 candidatos, porque isso rebaixa o número de votos de cada um e permite que aqueles candidatos que têm um recall maior, é o caso do Lula, é o caso do Bolsonaro, continuem se destacando. Eu acho que a gente vai ter, uma grande parte dos hoje pré-candidatos terão essa maturidade. Todos não. Infelizmente, alguns têm uma coisa mais personalista na sua carreira, na sua conduta, e não devem abrir mão. A gente conhece alguns perfis, mas a maioria sim, porque o interesse do Brasil tem que estar em primeiro lugar. Maravilha. Zé, vamos pro qual é a boa e liberar nosso senador aí para poder seguir com os trabalhos na CPI. Para fechar então, Alessandro, a gente tem, toda vez que a gente faz o podcast, a gente pergunta qual é a boa, que é a dica da semana, né? Pode ser uma dica de alguma coisa que você assistiu, alguma coisa que você leu, alguma coisa que você viu e você quer recomendar para os ouvintes, né? E para quem vai assistir pelo YouTube. Então, pode ter a ver com a nossa conversa ou pode ser de algum outro assunto. Mas a pergunta é essa: qual é a sua recomendação, sua dica? Qual é a boa que você passa aí para a turma de Goiás, que você tem visto? Olha, Zé, eu vou dar duas. A primeira delas é continuar acompanhando a CPI. A CPI vai ter muita coisa interessante essa semana, pode apostar. E em termos de entretenimento, cultura, tem uma minissérie da Netflix chamada Como se Tornar um Tirano, que fala de como personagens como Hitler, Stalin conseguiram ter um domínio tão absoluto em cima de um povo. No momento que a gente vive de ataque à democracia, é uma boa pedida para aprender como escapar dessas armadilhas. Boa, eu não conhecia, vou colocar na minha lista aqui. Obrigado, viu? Daniel, qual que é a sua dica? Zé, eu confesso que não pensei numa boa dica aí, mas eu tô com uma vontade de assistir tem boas indicações aí de um documentário que saiu agora do Schumacher, e o Schumacher é uma história de vida aí muito interessante. Primeiro, pelo sucesso que teve aí como atleta no automobilismo, pela sua dedicação, disciplina, determinação, mas também para mostrar para nós o quanto a vida é frágil, né? E num estalo de dedo aí tudo se transforma e vive numa condição hoje bastante difícil, até porque a gente também na pandemia, eu vivi isso dentro de casa com meu pai, mas tantas pessoas aí no país vivendo essa situação de repensar e fazer uma reflexão sobre a vida, o quanto a gente tem que aí colocar assim, valores de família, de amizade, de bons princípios e tudo mais, acima de qualquer coisa, né? E fazermos aí valer a pena a nossa presença aqui nesse plano terrestre. Então, acho que o Schumacher é um documentário aí que vale a pena em vários sentidos, né? Essa é a minha dica aí do episódio. E a minha dica, pessoal, primeiro, Daniel, assisti, viu, Schumacher, recomendo mesmo, é bom. E aí, nesse sentido aí, um gancho interessante, o Daniel me indicou um negócio, tem um ano ou dois, que é assim, tem um programa no Netflix chamado Próximo Convidado, né? Do David Letterman, né? Que era um âncora famoso nos Estados Unidos que fez esse programa. E aí ele me indicou para assistir um que era do Hamilton, Lewis Hamilton, né? Que é o piloto de Fórmula 1. Hoje ele já empatou com o Schumacher no número de títulos mundiais, deve ser já o piloto aí com mais vitórias, né? E é uma entrevista assim que até hoje eu lembro de detalhes, e ele é um fã número 1 do Senna, né? Então ele é um fãzaço do Senna, assim, é o herói dele.
Então vale muito a pena. Então acho que é uma coisa que eu queria comentar. E a segunda coisa, essas semanas para trás, todo mundo assistiu aí, viu o ocorrido no Afeganistão, né? Então foi assim, uma coisa muito, muito maluca, né? 20 anos aí de intervenção americana para colapsar assim em algumas horas. Tem um livro que ele é uma ficção, ele é um romance, tá? Mas ele tem um pano de fundo histórico, chamado A Cidade do Sol. É o mesmo autor do Caçador de Pipas, né? Que é um livro famoso. E esse romance acontece no Afeganistão e ele vai contando como é que é a vida no Afeganistão durante todos aqueles governos assim autoritários e quão dura é a vida das meninas, das garotas, assim. É bem forte o livro. Então, fica a minha recomendação aí também como dica da semana. Maravilha, Zé. Bom, obrigado a todos, especialmente aí o senador Alessandro Vieira, por esse ótimo papo, pela oportunidade de tirar um pouco do seu tempo aí para compartilhar conosco aqui em Goiás um pouco aí do seu conhecimento, da sua atuação como parlamentar, e nós ficamos muito felizes aí com a sua participação. Obrigado, senador. Obrigado, viu, Alessandro? Daniel, Zé, valeu demais, muito obrigado. Obrigado, aguardamos você aqui para comer piqui loco, tá? Até mais. Um abraço. E aí, Zé, o que você achou aí do episódio de hoje? O senador Alessandro, você conhece bem, tem um perfil mais formal, né? Diferentemente aí dos nossos outros convidados, mas nem por isso deixou de ser um bate-papo de altíssimo nível aí, que com certeza agregou bastante aí para todos os nossos seguidores aqui do nosso podcast, né? Não, exatamente, Daniel. Eu sou suspeito, né? Eu sou próximo do Alessandro e tudo, mas é bem interessante. É um perfil que talvez você não espera, né? Quando você pensa num policial, você acaba criando um estereótipo, né? De que vai ser um policial, vai ter uma visão A do mundo. E é interessante para ver que fazer as pessoas, assim, ó. em Goiás, né? É uma pessoa que eu não quero falar quem, né? Que não, tem não. fazer arminha. Não vou nem pode falar. Nem vou entrar nisso, não, mas. E na verdade não estou lembrando nem do delegado Valdir, não. Eu estava pensando no Bolsonaro, para dizer a verdade. Não, mas é verdade. Quando você falou, eu lembrei, porque ele tirava foto assim, né? Aí, mas enfim. Mas o ponto mas assim, agora falando sério, acho que é um pouco disso, assim. A gente acaba criando estereótipos, né? Então, você é delegado, então é isso, assim, é arma e tal, e não necessariamente, né? Não necessariamente. Eu acho que isso é uma surpresa interessante. Eu acho que a outra coisa que eu percebi, acho que 3 coisas, tá? Uma segunda coisa como tem uma turma que acabou votando no Bolsonaro, o Eduardo Leite é um deles, né? Que a gente entrevistou. E acabou falando de arrependimento do voto e fazendo uma oposição assim, responsável, né? Eu acho que isso diz muito sobre o momento do país. Acho que é uma segunda coisa. E a terceira, né? Eu, Daniel, ouvintes, eu sou um entusiasta da terceira via. Assim, né? Eu sou, nossa, o que eu puder fazer assim, pela terceira via, eu vou fazer. Agora, eu, pessoalmente, como eleitor, fico preocupado com muitos nomes, né? Inclusive vários nomes bons. Entrevistamos aqui 2 já, né? Talvez entrevistemos mais. Agora, é interessante ver a disposição de alguns deles de conversar e tentar se agrupar depois em torno do nome só. Então, esse é um ponto que o senador falou, que eu achei interessante. O que você achou, Daniel? Eu acho que é isso aí. Pegando esse ponto aí da terceira via, que talvez seja um tema muito interessante, importante politicamente, eu também concordo mais com você. Esse negócio de aglutinar lá na frente não é tão simples assim, porque as pessoas vão se apaixonando pelo projeto. E tem esse outro componente que ele disse no final, que é o estilo personalista, populista de alguns, né? Que acabam querendo disputar de qualquer forma, enfim. Mas vamos aguardar os próximos acontecimentos aí em relação a isso, né? Hoje nós tivemos aí uma diferença, o Zé me deixou sozinho aqui na bancada, resolveu virtualizar sua presença no podcast, nem por isso vou deixar de passar para você aí, Zé, alguns pontos aqui do podcast que fica a sua responsabilidade, viu? Na hora. Atualmente é isso, ensino híbrido, né? Tudo vai vir para esse formato, mas na próxima estaria aí. Pessoal, então é isso. Chegamos aí ao fim de mais um papo.
mais um podcast, né, com um convidado super especial, senador Alessandro Vieira, que inclusive terminou de gravar com a gente, foi correndo lá para a CPI, que está pegando fogo mais uma vez hoje, né? Então acho que é isso, né? O podcast tentando aí manter essa ideia de falar da boa política, trazer gente bacana e sempre trazer, né, Daniel, uma reflexão para Goiás. Muito obrigado. É isso aí. Valeu, Zé. A próxima te espero aqui para a cadeira não ficar vazia e não aparecer uma outra pessoa aí querendo ocupar seu espaço, viu? Gente, valeu pela oportunidade. Continue nos seguindo. Se você ainda não nos segue, temos nosso canal lá no YouTube ou nas principais plataformas de podcast. Um abraço e até o próximo episódio.